Bem, boa noite a todos. Hoje a gente vai ter um encontro bastante importante e esperado para a gente, né? Leonardo, há bastante tempo já conversou com o professor Marcos Alvarez, da USP, para que ele pudesse falar, e hoje finalmente a gente conseguiu, a gente vai ter a oportunidade de ouvir o Marcos falar um pouco sobre a área dele, que é Sociologia da Punição. Primeiro eu vou fazer uma breve apresentação do Marcos, né? O Marco César Alvarez é sociólogo, é professor titular do Departamento de Sociologia da USP. Ele desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão, todos relacionados ao domínio da sociologia da punição violenta, né? Assim como teoria social, metodologia de pesquisa qualitativa e pensamento social no Brasil. O Marcos, ele fez a graduação, mestrado e o doutorado em sociologia lá na USP, desenvolveu pós-doutorado na École de Haute Études en Sciences Sociales, em Paris. Ele foi professor da Unesp de Marília, chefe de departamento, professor do programa de pós-graduação da Unesp de Marília durante vários anos. Atuou de muitos anos para cá, ele é professor da USP, né, também do programa de pós-graduação, já foi chefe do departamento, tem muitos capítulos de livro, artigos publicados, é uma produção bastante extensa e é vinculado a um conjunto muito grande de projetos de pesquisa, todos eles voltados para a área de violência, né? Tanto projetos que são de âmbito nacional, quanto parcerias internacionais. Ou seja, é um privilégio muito grande a gente ter o Marcos aqui conversando com a gente hoje sobre sociologia da punição. Aliás, Marcos, eu quero aproveitar porque o dia ele é muito propício, né, para a gente falar sobre o tema da impunidade também, porque é o que a gente tem ouvido desde ontem à noite, né? E eu fiquei esperando, né, que talvez, não sei se fazia parte dos seus planos, mas de uma certa forma a agenda política do nosso dia de hoje coloca um pouco a questão da impunidade também. Enfim, passo a palavra para você, depois que o professor Marcos Alvarez falar, o Leonardo Ostronoff, que é nosso convidado como debatedor, vai fazer os comentários dele, né? E depois a gente abre para quem quiser fazer mais algum comentário, colocar alguma pergunta para o Marcos. Marcos, passo para você, obrigado. Obrigado, Alexandre. Boa noite aí, pessoal. Espero que me ouçam bem aí. Queria agradecer inicialmente aí o convite do Alexandre Bergamo, aí, meu ex-colega da Unesp, também do Leonardo Ostronoff, aí, que trabalhou aqui com a gente, também ligado ao Núcleo de Estudos da Violência, né? E a minha ideia, então, seria fazer mais uma conversa, como disse o Alexandre até, né, sobre esse campo de, digamos assim, de pesquisa, né? Na verdade, o que eu tenho apresentado até vocês encontram aí várias aulas gravadas e etc., né, a partir do meu concurso de titular, uma discussão sobre a sociologia da violência, digamos assim, no Brasil, né? E esse campo, subcampo, que chama da sociologia da punição, né? A minha ideia um pouco é problematizar um pouco isso, né? Ao mesmo tempo que a gente fala em sociologia da punição no Brasil, não me parece que seja, e nunca é, né? Os rótulos nunca são simples, né? A delimitação aí de áreas de estudo nunca é uma coisa simples, né? Então, por isso que eu queria fazer algumas considerações sobre isso, né? Eu sempre começo aqui a minha fala com uma citação aqui do Gabriel Kohn, que eu queria retomar, né, que eu queria citar novamente, né? O Gabriel Kohn, ele diz num texto que é de 2016 já, ele diz o seguinte, eu cito, né? A título de ilustração, vou fazer uma referência rápida ao que, no meu entender, caracteriza um tema fundante, uma pauta fundamental de interpretação da experiência social com relação ao caso brasileiro. É uma conjectura, mal chega a ser uma hipótese, mas que cada vez mais me parece plausível. Ela vai no sentido de que, no caso brasileiro, um tema fundante central,
uma pauta decisiva de interpretação que se aplica ao conjunto da experiência social, consiste no tema da punição. Esse tema fundamental se traduz de muitas maneiras. Uma delas resulta numa frase extremamente expressiva: os inocentes pagam pelos pecadores. O instituto da escravidão, a prática seletiva do favor, o ímpeto punitivo naturalizado igualmente seletivo são problemas, não respostas. Falta pesquisar as condições precisas por efeito das quais essas circunstâncias ganham centralidade e vigência continuada. Fim da citação. O que me parece, por que eu trago um pouco essa citação do Gabriel Kohn, né? Além de ir na questão do nosso tema, é que o Gabriel Kohn também é mais, né, um dos nossos grandes intelectuais que trabalha a área da teoria social, né? Também trabalhou em indústria cultural e etc. Mas é interessante que nesse texto, discutindo temas como da atualidade brasileira, da civilidade no Brasil, ele vai colocar essa dimensão da punição como uma pauta historicamente constituída, mas que seria uma chave, né, de interpretação, né, de como ele chama a organização significativa da experiência social brasileira. Então, me parece muito interessante, né, ou seja, será que uma sociologia da punição não seria algo privilegiado se a gente pensar, né, justamente que no Brasil, digamos assim, esse domínio da experiência que a gente chama de punição seria tão central, tão estruturante, né? Então, me parece que ele coloca uma boa pista para a gente começar a pensar, né, digamos assim, essa sub-área em que eu tenho tentado trabalhar aí nos últimos anos, mas, ao mesmo tempo, pensar essa relação entre sociologia da violência, porque no Brasil, depois eu retomo um pouco isso, mas por uma série de, digamos assim, de questões históricas, sociais e políticas, na verdade, vai ser o campo da sociologia da violência, vai ser o rótulo sociologia da violência que vai estar mais presente, né, que vai estruturar um pouco, né? É sempre a delimitação de áreas, como eu falei, é sempre bem complexa, né? Mas, de certa forma, é muito mais esse rótulo que se coloca nas nossas discussões, né? Então, um pouco a minha pergunta é isso, né? Não tomando, depois eu vou mostrar para vocês um pouco isso, mas não tomando a sociologia da punição que existe no âmbito internacional como algo pronto e acabado, nem algo que a gente pode simplesmente importar sem mais para o Brasil, né? Já que há muito tempo as ciências sociais brasileiras discutem essa questão da importação de modelos, importação de ideias e etc., né? Como poderíamos pensar essa relação, né, entre Brasil, né, isso que a gente faz, sociologia da violência, e esse diálogo e, ao mesmo tempo, essa possível sub-área, né, que seria da sociologia da punição, né? E daí, dentro aqui do tempo, que eu não quero esticar muito, né, a minha ideia seria fazer assim, um panorama aí muito breve desses temas do crime, da punição, do controle social na sociologia, entrar um pouquinho na discussão da sociologia da punição, para daí a gente conversar mais dessa relação entre sociologia da violência no Brasil e sociologia da punição internacional e também no Brasil, né? Tudo isso que eu vou apresentar para vocês, né, faz parte aí de pesquisas que a gente desenvolve há bastante tempo, né? Como o Bergamo colocou, eu estou no Departamento de Sociologia aqui da USP, né? Mas também sou coordenador do Núcleo de Estudos da Violência, né? Então, vários das ideias que eu coloco aqui, eu estou reciclando textos, artigos, né? Dossiês que a gente já fez, inclusive na revista Tempo Social e outras, né? Para mais ou menos caracterizar digamos assim, essas discussões, né? Então, meu primeiro ponto seria um pouco esse, né? Pensar esses temas na história da sociologia, né? Até nessa, digamos assim, nessa interface, né? Foi um dos dossiês que a gente fez lá na Tempo Social, né? Dessa relação entre sociologia e criminologia, né? Essa área que se dispõe, né? Essa outra área, né? Criminologia, mais próxima do direito penal, que em vários momentos, né, há uma certa sobreposição, um certo sombreamento aí entre essas diferentes áreas, né? Tem muita discussão sobre isso, sobre a relação
sociologia, sociologia da violência, criminologia, né? Mas eu queria até apontar que para muitos críticos até, né, não teria muito sentido, né, do ponto de vista de uma sociologia, falar em criminologia, porque um pouco a criminologia ela toma, né, o seu objeto não de uma construção científica, mas, digamos assim, de uma outra, digamos assim, de uma linguagem nativa, né, do campo do direito penal, né, das leis penais, né. O professor Michel Missi, a quem eu também presto homenagem hoje, aí, que trabalhava na nossa área, ele até coloca isso, né, de certa forma, a criminologia, ela cumpre seu objeto de outra área, né. Então, poderíamos falar em criminologia ou numa sociologia, né, já que os comportamentos ligados ao mundo do crime e da punição, eles participam, eles são movimentos ou práticas sociais, né? Não teria sentido melhor de falar em sociologia, né? Sociologia do crime, da punição, da violência. Na verdade, vai ser esse caminho, né? Vou fazer aqui muito rápido, mas que vários sociólogos vão trilhar, desde lá do Durkheim, né, que acho que vocês conhecem, né, até outros autores, né, que naquele momento lá do próprio Durkheim de consolidação da sociologia, é muito interessante que muitos sociólogos e muitos candidatos a sociólogos, lá naquele final do século XIX e início do século XX, vão se voltar também o tempo todo para esses fenômenos da punição, do crime e da violência, né? O Durkheim, vocês conhecem, pelo menos em 3 momentos ele está discutindo esses temas, né? Lá na divisão do trabalho social, que, se eu não me engano, é de 1893, nas 2 leis da evolução penal, de 1901, também no Educação Moral, 1902, mas também em passagens lá das regras do método sociológico, né? Em que ele vai definir o crime como normal, né? E normal não quer dizer para ele, pelo menos, aceitável, né? Mas que é algo que existe o tempo todo na vida social, é normal porque participa, né? Digamos assim, do funcionamento da própria sociedade, né? Nas palavras do Durkheim, né? Não se produz só na maior parte das sociedades desta ou daquela espécie, mas em todas as sociedades, qualquer que seja a forma destas, fim da citação. Ou seja, o Durkheim fazia esse movimento que é interessante lá na época, que vai contra toda a criminologia, né? A criminologia daquele tempo, né? E às vezes também na atualidade era essa criminologia mais positivista da escola italiana, né? Do Cesare Lombroso, Garofalo, Enrico Ferri, né? É isso que vai passar aí a ser conhecido como escola positiva, escola italiana, né? E é interessante que o Durkheim me parece que já põe algo uma ideia, uma intuição que é fundamental, né? Que é não pensar então o crime, né, e a punição, né, esse paro o tempo todo só como, digamos assim, uma doença no interior da sociedade, mas como parte, digamos assim, intrínseca do funcionamento da própria sociedade, né? Esse caminho, né, que na época já é bem, digamos assim, polêmico, né? Ao instalar eu diria um olhar propriamente sociológico sobre esses temas, né? Vai causar muita polêmica, né? Eu lembro ainda hoje em dia, né, numa aula para alunos, graduação e pós, né? Alguém até saiu da sala, né, dizendo não é possível, né, como o crime pode ser normal. É normal segundo esse tipo de consideração de definição, digamos assim, né? A história aí é bastante complexa, né? Mas vejam que uma sociologia do crime, do desvio, né, da divergência, depois da punição, ela vai caminhar aí ao longo do século XX com teorias as mais diversas, né? Funcionalismo, interacionismo, teorias da rotulação, acho que vocês conhecem, né? Também vai ter muito estudo, né? Uma área que eu sempre achei interessante, né? Que às vezes tem mais estudos, às vezes menos, mas também é dessa história, né, simultânea da sociologia, desses temas, né, muitos trabalhos nessa direção, né, Martine Kaluzinski, Laurent Moucheli, Pierre Darmon, né, um conjunto grande, aí, o Máximo Souza, na Argentina, né, que vão fazer justamente essa história, né, pegando também autores da Escola de Chicago, né,
para tentar trabalhar, né, esses temas, digamos assim, envolvendo esses comportamentos, né, criminais, punitivos e etc. Dando um salto grande, né, vejam que, na verdade, ao longo do século XX, né, uma série de abordagens vão se inclinar também, como eu colocava Durkheim, eu diria, mais para o lado da punição, de pensar que, na verdade, só é crime aquilo que é aquele comportamento que, em determinado momento, recebe uma sanção. Né? Eu diria que o privilégio aí, lógico, histórico, até é da própria punição. Né? Ela que define o que vai se configurar como crime ou não, o que vai se configurar como controle social ou não. Nessa linha, provavelmente vocês conhecem alguns autores, né? Mas nós temos desde a abordagem lá mais ou menos no interior da teoria crítica, do Rush e do Kirchheimer, Punição e Estrutura Social, né? Um livro até há bastante tempo aí traduzido no Brasil, né? Mas muitos outros também, né? Teremos Criminologia Crítica, autores como David Rothman, o Michael Ignatieff, mesmo historiadores como Thompson, né? O Spirenberg e também Michel Foucault, né? Que vários autores, né? Vão colocar que o Michel Foucault seria um autor, digamos assim, chave nessa área, né? Ou seja, me parece correto dizer que Vigiar e Punir, né, que agora está fazendo 50 anos, meio define, né, redefine pelo menos essas considerações em torno de pensar esse domínio da experiência humana, onde ao punirmos nós definimos comportamentos como passíveis de sanção, como divergentes, né? Construímos instituições, processos, várias instituições em torno disso. Né? Então, eu diria, é um pouco essa linhagem que, em determinado momento, né, alguns autores, né, é o David Galland que vai falar, depois eu retomo ele um pouquinho mais à frente, né, que seria essa área, então, da sociologia da punição, ou dos estudos sociais sobre punição. O que eu diria que dá um impulso a mais, né, e daí não é um impulso intelectual, mas externo, né, a esse campo, digamos assim, é justamente os acontecimentos, os fenômenos sociais que vão marcando presença na segunda metade do século XX, que vão digamos assim, englobar, sobretudo, a questão do crescimento do encarceramento, né? Aquilo que alguns autores vão chamar de encarceramento em massa, né? Essa constatação, né, eu diria aí, não é passível não é opinião, não é nem interpretação, mas é constatação, né, de que na maior parte dos países, na segunda metade do século XX no mundo, há um crescimento significativo do encarceramento, acompanhado também, eu diria, de uma politização dos temas da punição, do avanço daquilo que alguns autores vão chamar de populismo penal, né? Então, uma politização desses temas, como a gente tem visto no Brasil já há bastante tempo, né? E a literatura, em determinado momento, vai colocar a ideia de punitive turn, né? Ou giro punitivo, né? Essa ideia de que as nossas sociedades, então, estariam se tornando mais punitivistas. Né? Um pouco à frente eu menciono, mas o Didier Fassin, escrevendo aí já um pouco mais recente, né, uns 7, 8 anos, ele vai falar em momento punitivo contemporâneo. Né? Então, o que eu diria que dá destaque a essa área que vários pesquisadores intelectuais estão ensaiando na sociologia há bastante tempo, o que daria mais destaque nessa discussão agora seria justamente esses fenômenos e processos da vida social em que parece que estaríamos, então, entrando num momento histórico mais punitivo, né? Que as nossas sociedades estariam sendo mais punitivas, sobretudo, né, aí são inúmeras pesquisas, hoje em dia tem muita discussão nessa área, mas o próprio Fassin, né, esse autor que eu citei para vocês, ele vai dizer que essa ideia do momento punitivo estaria associado, então, a esse crescimento consistente do encarceramento nas últimas décadas, na grande maioria dos países do mundo, bem como de pessoas vigiadas, né, ou em algum tipo de controle penal, em meio aberto e etc. E a ideia de que esse tipo de fenômeno não estaria totalmente atrelado a um aumento da criminalidade, né? Ou seja, não dá para dizer que esse fenômeno seria resposta, né, a sociedades que se tornaram necessariamente mais conflitivas ou com realmente
realmente mais violência sendo exercida. Daí o próprio Fassan vai colocar a ideia, né, que teríamos de pensar muito mais numa mudança das sensibilidades coletivas, né? Ou seja, a ideia de que, na verdade, talvez estejamos bem mais sensíveis a uma série de comportamentos, a sancionar uma série de comportamentos, né, ao que, num dos conceitos lá do Foucault, a gente chama de legalismos, né, ou seja, de alguma forma teria diminuído a tolerância em relação a um conjunto de legalismos que antes passavam mais ou menos batidos, digamos assim, né? Daí talvez o gancho do Bergamo, né? Poderíamos perguntar, será que também parte da nossa discussão hoje em dia não é que a assim chamada opinião pública está mais sensível, né, a esses jogos políticos que há muito tempo se colocavam e, bem ou mal, envolvem formas de legalismos e etc. É um ponto para discussão, mas o Fassan vai falar, é muito mais isso, uma mudança de sensibilidades e uma nova ênfase dos discursos, das ações públicas, nas questões da segurança, né, da segurança pública, também da segurança privada, do controle do crime, né? Eu chamaria um pouco isso de uma certa politização ou repolitização dos temas da punição e do crime, né? É muito rápido aqui o quadro que eu estou apresentando para vocês, né? Mas vejam que autores como Nils Christie, o Loic Wacquin, David Garland, o Didier Fassan, etc., né? Muitos deles, então, vão tentar estabelecer essa espécie de diagnóstico, né, das transformações contemporâneas, até de época, né? Vejam que em vários momentos se liga essa discussão, a questão do assim chamado neoliberalismo, né? Mas para explicar esse conjunto de transformações, alguns vão chamar, como eu disse, de giro punitivo, o Wacquin fala em mudança, deslocamento do Estado social para o Estado penal, o Garland vai falar em nova cultura do controle do crime, né, ou nova cultura do controle, né? Então, vejam, a sociologia da punição, ela vai se constituindo, então, né, no debate internacional, em torno daquela herança, eu diria, intelectual, que apareceu já desde o Durkheim, né, passando por a Escola de Chicago, depois chegando em Foucault e etc., mas também por essas questões, né, que são a mudança, né, da própria sociedade, que a gente está tentando explicar, e raciocínios até epocais, né, como eu falei para vocês, no sentido de que essa mudança seria fundamental, né, porque não seria nenhuma mudança só nesses aspectos da punição, né, mas digamos assim, efeitos ou aspectos mais gerais da própria sociedade estariam mudando também, né? O autor que eu sempre trago para mais ou menos mostrar como paradigmático, né, dessas discussões dessas áreas é justamente o britânico David Garland, né? Alguns textos do Garland, um livro principal dele, né, que é A Cultura do Controle, está traduzido no Brasil, né? Mas ele tem, na verdade, um conjunto de livros que formam, eu diria, uma espécie de pacote, né, nessa área, né, porque ele escreve Punishment and Welfare, em 85, Punishment and Modern Society, que é de 1990, o Cultura do Controle, que é de 2001, e tem outros livros agora, mas é interessante, né, que ao fazer isso, ele vai, eu diria, desenhando uma espécie de pacote completo da teoria sociológica ou teoria social sobre essas transformações, né? Se o primeiro livro ele faz uma espécie de história das práticas punitivas do Ocidente, né? É claro que a gente vai ver que o Ocidente dele é sempre, sobretudo, o Reino Unido e os Estados Unidos, é essa discussão, mas depois, no livro que me interessa mais aqui, que é Punishment and Modern Society, ele sistematiza as teorias, né, essas que eu falava desde Durkheim, sobre punição e crime, e o Cultura do Controle na verdade, um diagnóstico do tempo presente, né? Então, a nossa sociedade estaria passando, né, digamos assim, por digamos, por esse novo paradigma, né, de controle social ou de tecnologias de poder, como diria Michel Foucault, né? Na verdade, a discussão que a gente sempre traz, né, que eu queria colocar para vocês, e aí eu não vou detalhar muito, né? Quem tiver interesse, a gente tem vários
textos, né, já escritos, e tem muita coisa sobre o Garland no Brasil e etc. Mas a discussão que vai aparecendo, né, cada vez mais, né, já há bastante tempo no Brasil, mas também em outros países, é até que ponto esses diagnósticos, digamos assim, no chavão, né, do norte global, serviriam para sociedades como as brasileiras, né, ou como a sociedade brasileira, desculpem, né, outras sociedades do assim chamado sul global, né? Ou seja, nós poderíamos, aí que entra um pouco, né, a minha pergunta, né, para as pesquisas no Brasil, onde uma área como a sociologia da violência se constitui desde os anos 70, né, aí uma outra historinha, né, que é justamente no momento da transição democrática no Brasil, né, que os temas da violência vão ganhar força nas nossas ciências sociais, né? Então, vejam, se outros temas, por exemplo, trabalho, questões raciais, né, são temas já que têm uma história mais longa nas nossas ciências sociais, as ciências sociais brasileiras vão chegar nesses temas muito mais no final dos anos 70, início dos anos 80, aí sim vão ter muitos estudos, muitos núcleos de pesquisa, né? Centros hoje em dia que são nacionais, né? Mas é a partir desse momento que eu diria, não recobre tudo, mas que o rótulo Sociologia da Violência acaba aparecendo como para englobar um pouco, não só os comportamentos violentos imediatamente, né, existentes, mas também as instituições voltadas, né, para o exercício da violência legítima, como se fala, ou grupos sociais que agem de forma não legítima nessa divisão, né? Também as instituições da polícia, da justiça criminal, do sistema prisional, ou seja, a ideia da sociologia da violência vira um pouco, digamos assim, esse guarda-chuva mais amplo para inserir, né, esse conjunto de trabalhos, né? Até só uma anedota entre outras, né, mas ontem mesmo eu visitava o Núcleo de Estudos da Violência onde eu trabalho, uma advogada interessada nos temas, né? Mas ao falar alguma coisa sobre legalismos, impunidade, ela falou, mas isso não produz essa violência, né? Então isso vocês não estudam, né? Não, a gente estuda, né? Porque na verdade é esse conjunto de práticas, de instituições, de processos, né, que não se limitam às interações violentas, mas tudo aquilo que de alguma forma, né, tem a violência de fundo, né? Eu diria, parodiando lá o Max Weber, né, que ele está falando bem ou mal, né, por trás de todos nós tem o Estado moderno lá, com suas armas, né, com essa pretensão do monopólio da violência legítima, né, todo esse conjunto de comportamentos, práticas e processos que tem por base, né, essa, digamos, condição de possibilidade, é que vão ser pensados como fazendo parte da sociologia da violência, né? E é claro que ela se especializa, né? Hoje, quem tiver interesse aí entre vocês de entrar nessa área, né? Então, os centros de pesquisa também vão mais ou menos se especializando, né, em trabalhos, seja assim, em torno das instituições, né, como eu falei, polícia, justiça criminal, sistema prisional, seja mais em torno de temas, né, crime organizado, homicídios, né, letalidade policial, ou seja, é toda essa área que vai se constituindo, né, e que eu queria um pouco, na verdade, colocar essa ideia, né, que talvez justamente pelo Brasil ter essa, digamos assim, essa área da sociologia da violência se constituído nas últimas décadas, é que se coloca de forma mais interessante esse diálogo com essa outra área que eu desenhei para vocês, da sociologia da punição, né? Afinal, no campo da sociologia da punição, já há bastante tempo, né, os autores têm colocado discussões interessantes, né, inclusive sobre essa ideia, né, até que ponto poderíamos pensar, né, nessa espécie de movimento punitivo como algo tão homogêneo, como algo que estaria presente em todos os países, né? Alguns autores, né? Isso a sociologia brasileira aprofundou muito, né? A questão das ideias fora do lugar, importação de ideias, de modelos, né? Mas vejam, assim, no debate internacional, assim como essa sociologia da punição vai se organizando e caminhando, imediatamente já se colocam, né, discussões, lá um texto que eu gosto bastante do
Roger Matthews, que é lá de 2002, né, ele já colocava esse problema, né, até que ponto esse diagnóstico do punitivismo, de sociedades mais punitivistas, não seria muito unidirecional, né, não estaria muito atrelado a só um indicador, que é o crescimento do encarceramento, né? Não acabaria reproduzindo essas metáforas, né, da férrea prisão, da jaula de ferro, né, como se nós tivéssemos mais ou menos condenados às sociedades, né, onde a punição, a vigilância só cresce, né? Vejam que mesmo Michel Foucault foi, e no livro que vocês devem conhecer, Vigiar e Punir, ele foi mais ou menos lido nessa chave, né? Mas me parece bem equivocado, né? Não é, pelo menos não é a linha principal, né? Nem do Vigiar e Punir, hoje em dia nem desse conjunto de trabalhos, né, que a gente consegue recuperar do Foucault, em torno dos temas da punição e etc. Né? Então, como essa crítica vai crescendo no interior da sociologia da punição, né, de que precisaríamos de diagnósticos melhores, que precisaríamos olhar mais contextualmente, né, que, na verdade, o que estaria acontecendo a maior parte do tempo é impor um diagnóstico que talvez sirva, digamos assim, para o Reino Unido, para os Estados Unidos, né, que realmente passaram por essas mudanças em termos de ideais de ressocialização e etc. Mas para as sociedades brasileiras, eu retomaria lá a ideia do Gabriel Kuhn, que sempre foram sociedades muito violentas e punitivas nesse sentido, né? Então, a pergunta que eu vou colocar muito rápida, mas depois no debate a gente pode retomar, né, seria mais ou menos essa, né? Poderíamos falar, por exemplo, em momento punitivo, como numa sociedade como a brasileira, que pune muito, né, que tem muito os indicadores de encarceramento, novas formas, né, em bem aberto de punição, tudo isso cresce e, ao mesmo tempo, né, vejam, me parece que tanto o tema que o Bergman colocava da impunidade é a insatisfação em relação à qualidade da punição, no fundo é isso, né? Mas também, né, a gente percebe que com esse avanço que no Brasil, paradoxalmente, se dá também a partir da transição democrática, mas isso não implicou, né, que nós tivéssemos uma sociedade mais pacificada, uma sociedade mais segura, né? Pelo contrário, né? Mesmo que não seja seja mais, né, uma espécie de mito, esse avanço, né, imparável da violência e etc., é certo que a democracia no Brasil ainda não conseguiu equacionar muitos dessas formas de violência, dos indicadores, da questão também disso, né, de punir, né, os ilegalismos privilegiados, das elites e etc. Né? Então, de alguma forma, né, não teríamos, né, não seria mais interessante, na verdade, estabelecer um diálogo forte, né, das nossas discussões da sociologia da violência com essa discussão internacional. É isso que eu tenho tentado fazer aí nos últimos anos, né? É isso que a minha produção aí vai um pouco nessa direção, né? Justamente nessa ideia de não importar imediatamente esses modelos, sem mais, né? Mas, de alguma forma, aprontar para isso, né? Que precisaríamos, a partir das reconstruções, de um diálogo mais forte dos estudos na área da sociologia da violência, né? Com isso que o próprio David Garland vai colocar em determinado momento, que a área da sociologia da punição, né, no norte global, teria déficits em termos de descrever melhor outros contextos, que não só os da Europa Ocidental e Estados Unidos, que faltariam mais teorias de médio alcance, né, não ficar só nessas caracterizações gerais, né, e vejam, tudo isso eu diria que a sociologia brasileira tem muito, e especialmente a sociologia da violência, né, então talvez nós poderíamos fazer um diálogo mais bottom-up, né, como se fala, né, de baixo para cima, né, em que, de alguma forma, né, poderíamos circular aí esse conjunto de trabalhos, né, tantos autores no Brasil que já foram nessa direção, né, o Zé Ricardo Ramalho, o Julita Gruber, o Sérgio Adorno, o Paixão, o Edmundo Campos Coelho, Alba Zaluar, Michel Missi, Cante de Lima, né, Teresa Caldeira, Pedro Bodet, tantos que, né, o colega, infelizmente, recentemente falecido, Carlos Henrique Aguiar Serra, né, nosso amigo lá, o Kaique, né, então, tantos autores e pesquisas, né, que, em grande medida, estariam produzindo, digamos assim, teorias de médio alcance,
que talvez ajudassem, né? Eu penso de novo no professor Michel Mies, também falecido recentemente, né? Com noções como a acumulação social da violência, sujeição criminal, né? A ideia de mercadoria política, quantas noções, né? Ou seja, de alguma forma, né? Eu me coloco, e acho que a gente deveria se colocar na ideia de que nós assim chamados países do sul global, não devemos contribuir só com contextos empíricos, não é dar só mais informações, mais empiria para que as teorias do norte, digamos assim, pudessem explicar de forma mais fina até os nossos contextos. Mas bem o inverso, né? Não só mostrar que a sociologia da violência produz teoria também o tempo todo, mas eu diria mais que isso, né? Ou seja, de alguma forma disputar também as teorias do norte, né? Um autor que eu tenho já há bastante tempo estudado mais com os meus alunos, como, por exemplo, Michel Foucault, né? Me parece que a gente teria muito para dizer, né? Acerca da própria trajetória do Michel Foucault, não só a partir do olhar, né, das questões no Brasil, né? Toda aquela discussão sobre se existia ou não sociedade disciplinar no Brasil, né? Não só dessa forma, não só trazendo o Brasil, digamos assim, mas tendo um olhar para muitos temas ou questões que Foucault trabalhou, que muitas vezes não aparecem no debate internacional, né? Então, mais ou menos, eu não sei aí o nosso tempo, mas começando aí a mais ou menos finalizar a minha apresentação, né? O que a gente tem trabalhado, e eu falo nós, porque é uma série de pesquisadores, como eu disse, no núcleo de estudos da violência, mas também nós temos vários núcleos hoje em dia no Brasil inteiro, né? A ideia é estabelecer esse diálogo, né? Mas essa circulação, eu diria, talvez mais complexa, né? Entre pesquisas, né, internacionais, teorias internacionais e pesquisas no Brasil, mas também teorias no Brasil, né? A partir do Brasil, para que não fique esse caminho estranho em que nós somos só, né, campo de pesquisa de outros, digamos assim, intelectuais, que eles sim fariam os diagnósticos, né, quando eu acho que também muita dessa sociologia da violência já produziu bastante, né, digamos assim, um conjunto bem significativo de análises, né, mas também de teorias, pelo menos de teorias de médio alcance, que se circulassem mais poderiam talvez arejar, digamos assim, o debate da sociologia da punição, né? É isso, como eu falei para vocês, que a gente tem feito nos últimos anos, inclusive a partir de, por exemplo, de GTs, né, de grupos de trabalho, em eventos como a Unpox, né? Então, de novo aí fazendo minha homenagem ao colega Kaique, né, desde por volta de 2010, né, nós propusemos um GT justamente vinculado a essa ideia, né, de pensar uma sociologia da punição, cultura punitiva, como o Kaique colocava, né, e desde então, né, já são aí 15 anos, né, nós temos desenvolvido aí esse GT, até convido os colegas aí a partir do mestrado, do doutorado, né, para enviar trabalhos lá para o nosso GT, mas eu queria muito rapidamente só mostrar que a gente está tentando fazer um trabalho também de, digamos assim, de mapeamento de como esse GT tem funcionado aí nos últimos tempos, né? Ou seja, como, de alguma forma, a gente tem tentado, né, no interior da sociologia da violência, né, justamente especializar um pouco essa discussão, voltado mais para o tema da punição, já que esses temas não seriam, digamos assim, totalmente equivalentes, né? Eu acho que a tendência seria ver a sociologia da punição como uma espécie de subcampo da sociologia da violência, mas nessa centralidade, né, que eu falava para vocês, digamos assim, da prática de punição, como definindo, né, como caracterizando aí, digamos assim, esses fenômenos que a gente quer explicar nessa área, né? Não estou conseguindo aqui, agora não está entrando aqui a minha planilha para apresentar aí para vocês, mas eu vou falar bem rápido, né? Um pouco o teste que eu queria fazer, né? Já que nós temos 15 anos do GT aí
da Unpox, né, é justamente ver isso. A ideia de fazer um GT de sociologia da punição foi justamente para trazer essa discussão, então, de autores como Garland e outros, pensar esses temas no interior da realidade social brasileira e dar um pouco mais de coerência a um conjunto de discussões, né? Ou seja, não trabalhando, né, na forma de uma criminologia tradicional, mas dando a prioridade às práticas punitivas, às instituições punitivas, àquele triângulo que o Durkheim desenha, né, que o Durkheim vai falar na punição, eu tenho, por um lado, aquele que vai sofrer algum tipo de sanção, que fez algum comportamento que vai ser sancionado, algum tipo de autoridade que sanciona, mas eu tenho o público que observa, né, a realização da sanção, né? Um pouco esse o esqueminha lá, pelo menos que, bem grosso modo, o Durkheim coloca, né? A ideia seria, se a gente traz essa discussão e toda essa linhagem de discussão para o Brasil, né, onde a sociologia da violência já estava presente há bastante tempo, a gente poderia nuclear algumas discussões mais específicas, né? Curiosamente, com os gráficos que a gente tem produzido lá sobre quem participou do GT, os temas e etc., isso parece que não está acontecendo, né? Então, eu queria colocar uma discussão para vocês já prévia, né, que parece talvez a gente tenha um pouco de dificuldade no Brasil de dar um pouco essa coerência, né? Mas a gente desenharia um corpus específico de discussões falando de sociologia da punição e desenvolvendo uma sociologia da punição, né? É uma coisa que... e meu palpite, né, depois eu trago para vocês com mais calma aí os dados, mas parece que isso não tem acontecido, né? Então, no GT tem aparecido muitos estudos sobre violência em geral, né? Por exemplo, homicídios, né? Violência nas fronteiras, estou só citando de cabeça, né? Violência policial, por vezes, sim, instituições como prisões, processos no interior da justiça criminal, mas continua um aspecto heterogêneo, né? Voltando àquilo que eu falava para vocês, né? Como se a gente não conseguisse, no momento que a gente chamou de sociologia da violência, essa série de pesquisas, parece que introduzia a ideia de uma sociologia da punição, pelo menos nesse laboratório que eu estou falando da Unpox, parece que não levou necessariamente a uma maior especialização, a uma maior coerência conceitual, argumentativa, de diálogo com trabalhos internacionais um pouco mais coerente, né? É uma discussão que eu deixaria para vocês, né? A outra, só para apresentar, digamos assim, a provocação do Bergman, né, é justamente essa, né? Então, se questões hoje em dia como essa da impunidade, etc., se colocam nas pautas de discussão, né, eu acho que o tempo todo a sociologia da punição tem esse papel também de ajudar a esclarecer, a qualificar os debates públicos, as relações com os movimentos sociais, né? E vejam que aí já, para mim, vai aparecer muito essa discussão, né? Talvez uma mudança de pauta até da própria sociologia da violência, né? Que não me parece que, de modo nenhum, nós temos uma sociedade, então, né? Voltando à caracterização do Gabriel Kuhn, que não pune, mas, pelo contrário, é uma sociedade que sempre puniu muito, né? Pune de forma violenta, desculpem, de forma arbitrária, né? E nessa noção de legalismos do Foucault, né, ela pune muito mais os ilegalismos das classes populares, né, dos assim chamados de baixo, né, do que isso que a gente está percebendo, toda essa blindagem hoje em dia, né, justamente digamos assim, dos legalismos das classes políticas, de setores do empresariado, até de setores de classes médias, né? Então, me parece, aí a gente pode discutir um pouco mais, né? Mas que uma ênfase, por exemplo, excessiva, para mim, que se dá, inclusive, muitas vezes em torno de objetos que eu diria que também são complicados de se falar, como por exemplo, de crime organizado, né? De novo, é uma categoria do direito penal, da criminologia, que a gente não pode importar sem mais para a sociologia, né? Mas me parece que uma ênfase por demais, né? Tanto digamos assim, das políticas criminais, da segurança pública, né? Apenas nisso, né? Como até uma ênfase das pesquisas, né? Que muitas foram por esse caminho de decifrar, né? O assim chamado crime organizado, as facções no interior das prisões, sem dúvida, e fora delas, né? Sem dúvida isso tem um interesse, mas, por exemplo,
a ideia nossa no NEV seria, inclusive, deslocar, né, para esses outros ilegalismos, né, que a gente poderia chamar das elites, das classes populares, né, justamente para talvez, é claro que o debate hoje em dia político né, não está fácil da gente influenciar e transformar, né? Mas eu acho que pelo menos fazendo pesquisa nessa direção, né? Abrindo para a gente perceber que há uma infinidade de legalismos que não são, que nem entram digamos assim, no escopo das instituições de segurança pública, da justiça criminal e etc. E muitas vezes são danosos, né? E todos esses conflitos que hoje aparecem, então, né? Por exemplo, de setores das classes políticas tentando se blindar, poderiam ser estudados aí, né, justamente, e talvez levando essa discussão, né, para vários debates internacionais que há muito tempo existem, né, por exemplo, na Itália, em outros países, né. Então, só para não estender muito, que eu acho que eu já falei bastante aqui, né? Mas a ideia seria apresentar essas ideias para vocês, né? Tudo isso eu convido vocês a irem, por exemplo, no site do NEV, né? A gente tem artigos todos nessa direção aí também, né? Em quase todos esses temas que eu mencionei, né? Evidentemente, eu não sou especialista nisso tudo, né? Só trabalho, né? Algumas dessas temáticas e trago essa discussão também teórica e metodológica, né? Mas acho que é um ponto de partida aí, né? Para que a gente possa fazer algumas discussões e também convido a todos aí para um trabalho também que a gente possa fazer conjuntamente em vários momentos, né? Mas acho que é isso, não sei, Bergamo e Léo, se deu tempo ou não, mas eu abriria aí para o debate, se vocês quiserem. Marcos, obrigado. Obrigado por esse histórico tão importante, né, sobre sociologia da violência, sociologia da punição. Eu vou passar agora para o Leonardo, para ele fazer os comentários dele, tá? Legal. Pronto. Ligar aqui o cronômetro. Primeiro, agradecer ao Marcos, né, pela presença e pela sempre instigante apresentação. Confesso que eu fiquei surpreso, que eu esperava, falei com o Marcos, tranquilo, comentar, porque eu já sei mais ou menos o que ele vai falar. Aí, agora, enfim, é sempre importante, né, essa questão, né, dessa reconstituição da sociologia da punição, da sociologia da violência. E quando a gente começou o trabalho aqui, pela sugestão, né, do professor Alexandre Bergamo, do Grupo de Estudos da Violência, do GEV, né, um dos primeiros textos, na verdade, o primeiro texto que a gente usou era do Marcos, né, era sobre a questão do campo da sociologia da violência, da segurança pública, e começamos com base nisso. E sempre se destaca, né, nas falas do Marcos, é sempre interessante, já acompanho, né, como orientando, como ali no NEP trabalhando com o Marcos, e desde os seminários do Foucault, acho que isso desde 2012, a presença da importância da teoria social, né, dessa reflexividade. Então, sempre traz isso, e essa formação da sociologia da punição, né, a importância desse diálogo e de como a teoria social aparece, né, como um destaque. Aí, lembrando, né, da questão do próprio Alexander, Jeff Alexander, da importância dos clássicos, todo esse debate, né, também que sempre aparece nas ciências sociais, entre empiria, teoria social, uma dicotomia que a gente sabe que não ajuda muito, mas de resgatar sempre a importância de como pensar através da teoria social e como a teoria social nos conduz a esses elementos que o Marx vai apresentando. Então, dá para perceber, né, na fala dele, como ele vai jogando com as teorias. E aí também tem o exercício, né, sempre presente, e eu acho que a sociologia da punição, ela se constitui dessa forma também, né, ela traz um exercício de imaginação sociológica, aí no sentido do Wright Mills mesmo, né, de ter essa possibilidade, né, essa flexibilidade, mas um exercício também de trazer essa questão que o Wright Mills coloca da imaginação sociológica sempre presente, né? E aí, pensando nessa ideia que o Marx colocou, né, pensando no Brasil, pensando nas epistemologias do Sul, né, um conceito muito importante hoje em dia, né, da questão do Sul global, a gente parte pensando, né, aqui no GEV da questão do Brasil,
tentando trazer nessa questão dos estudos da violência, à luz aí da teoria da influência, né, dessa orientação do trabalho do Neve, enfim, e de outros grupos, como o Marx resgatou, mas sempre pensando no eixo da punição. A violência, mas sempre trazendo a punição como um elemento que vai trazer essa reflexão, essa inquietação, e vai trazer esse pensamento crítico também da sociedade brasileira. Então, aí eu vou ficar mais na questão do Brasil, e claro, né, a gente tem aí o paradigma, como disse o Marx, o Foucault é um autor-chave, né? O Foucault também tem uma passagem no Brasil, né? Ele fica um tempo no Brasil, tem influências aqui no Brasil, e pensando essa ideia de uma sociedade punitiva, tentando pensar o Brasil e esse modelo de uma sociedade punitiva, que o Foucault fala como modelo de poder e controle social, onde as práticas de punição, especialmente o encarceramento e a vigilância, tornam-se centrais e difundidas na manutenção da ordem social, modelo que marca a transição da punição corporal pública para formas mais veladas e disciplinadas de controle, onde o poder se estende para além das instituições prisionais e atinge o comportamento e a vida de todos os indivíduos. É nessa linha que a gente foi trabalhando aqui no GEV, né? E aí entrando também nas noções de dispositivo de segurança do Foucault, segurança, território e população, que traz também essa questão do controle de circulação, onde a segurança e a vigilância não está só no lugar, mas é o controle de populações, de como se vive, como se circula, de mercadorias, a própria ideia de mercado, a livre circulação, que constitui também o elemento da própria sociedade burguesa. E aí a ideia desse dispositivo de segurança, o nascimento da polícia, a ideia da prisão, né, como espelho para as classes populares e mecanismos de controle. E a ideia de controle social, o Marx tem um texto sobre a questão do controle social que a gente discutiu também aqui, que é bem importante, e que traz essa forma de como se controla um certo segmento populacional, que é justamente um segmento que tem cor, local de moradia, gênero, sexualidade, as minorias, né? O preto, pobre, da periferia, aquele que é alvo, e como diz o Paulo Sérgio Pinheiro, representa aí uma população daqueles que são matáveis e torturáveis. E aí entrando nessa discussão que o Marx falou da sociedade brasileira, e como a gente consegue, pensando a punição e pensando a chave do autoritarismo, pensar a sociedade brasileira de uma forma crítica. Não numa ideia totalizante, não é essa a ideia, mas num aspecto, e trazendo a punição como um aspecto inquietante, crítico, né, da sociologia da punição, da sociologia da violência, que nos permite pensar o Brasil em um aspecto desse elemento, não como totalizante, mas a punição trazendo aspectos, né, da sociedade brasileira. E aí, a ideia é que os direitos não chegam na maioria da sociedade. Esses direitos não estão nessa parte desmatáveis e torturáveis. Eles chegam apenas no setor das elites. Né? O Sérgio Adorno, que esteve com a gente, né, no final do semestre passado, aqui no GEV, ele vai dizer que os direitos não chegam na maioria da sociedade. Segundo o Sérgio Adorno e Fernando Sala, não chegam à maioria da população, fica só uma parte também da elite. Os direitos políticos dos presos são conquistados, o direito ao voto, a classe trabalhadora volta a ser protagonista, aí a gente tem toda a história do PT, da CUT, Lula, enfim, mas uma parcela da população, que é justamente esse segmento, né, de matáveis e torturáveis, ele não é atingido, como diz o Paulo Sérgio Pinheiro e o próprio Sérgio Adorno. E aí a gente tem a ideia também, quando a gente olha para as prisões, e por isso a punição é importante, né, do nascimento da prisão, ali no Foucault, toda essa discussão da punição, quem são punidos, quem são essas pessoas e como são punidos. E são mercados, né, são pessoas que cometeram pequenos furtos, pessoas que estão no pequeno tráfico, não são os grandes, né, ou as pessoas, como a gente pode dizer, dentro da cadeia criminal ou dentro de uma logística criminal, os grandes figurões, os atravessadores, aqueles que controlam, ou como o Marcos disse, aqueles que estão nos legalismos privilegiados.
Fernando Acosta, que é um professor brasileiro, está lá no norte, né, no Canadá, fez toda a sua carreira lá, mas ele é brasileiro, ele faz essa distinção entre legalismos privilegiados, que são aqueles das elites, os crimes de corrupção, crimes ligados à saúde, crimes institucionais, e esses recebem uma punição menor, eles têm uma questão branda muito menor. O próprio crime, né, do cara que é atravessador, aquele receptador de mercadorias, no roubo de cargas, no roubo de carro, ele também ele tem uma pena menor. Então, ele é visto como uma punição menor. E, geralmente, essas pessoas não estão presentes tanto no universo prisional, né? Não são o alvo das ações. E são os alvos das ações os ilegalismos populares, aqueles crimes que a gente conhece como crimes de fato, né? Pensados socialmente como um símbolo, né, do criminoso. Tráfico de drogas, roubo de cargas, roubos em geral, enfim, são essa distinção, que são ligados geralmente às classes populares. Então, esses ilegalismos privilegiados, há uma construção que eles não têm essa mesma, essa ideia da punição não chega da mesma forma neles, justamente porque eles são ligados às elites, né, são associados às elites. Essa é a ideia do Fernando Acosta. Aí há também uma demanda por punição, que o Marx coloca, né, se destaca, né, no texto, ele foi um ímpeto punitivo, e a gente percebe isso aqui, por exemplo, em Florianópolis, aí, né, já fazendo um pouco da minha passagem por aqui, alguns elementos. A população de rua em Florianópolis, por exemplo, ela é muito ligada à ideia do crack, como é em São Paulo. Mas aqui você tem uma lei municipal onde você pode fazer internação involuntária. A guarda municipal, guarda civil, pode pegar a população de rua e levar justamente porque ele é visto como uma pessoa criminalizável. Ele não tem direito ao próprio corpo. Ele não tem o direito, né, à própria circulação. Então, você tira essa pessoa de circulação e o Estado tem esse direito sobre ele. Aí, numa visão autoritária e punitiva sobre o próprio direito ao corpo da pessoa. Ou seja, ele está dentro dessa classe de matáveis, torturáveis, aqueles que são párias, aqueles que estão apartados dessa sociedade de direitos. E isso a gente vê se instrumentalizando na própria ação de uma lei municipal que faz e permite isso. E isso nessa visão também de governos, né, de uma aliança e de uma posição, mas de um crescimento, né, do pensamento autoritário que a gente vê nos últimos anos. E aí a ideia do autoritarismo socialmente implantado do Paulo Sérgio Pinheiro, que esse autoritarismo desde a ponta do policial, que atua lá na rua, até ao extremo, né, da Constituição das instituições do Brasil. E aí, pensando nos diálogos, né, que a gente faz aqui, né, professor Alexandre Bergamo, uma das coisas que aparece, e aí é uma relação possível, né, que deve ser pensada, né, com as suas aproximações, mas é a ideia de distinção do Bourdieu na seletividade penal e na ação policial. Há uma seletividade penal no Brasil. Quem são as pessoas que estão nas prisões? Quem são as pessoas que são condenadas? O judiciário não julga uma pessoa negra, pobre, da mesma forma que julga um branco rico. Então, há uma seletividade e há uma questão dos marcadores da diferença, da chamada hoje interseccionalidade, né? Que é justamente a questão de raça, gênero, mulheres, sexualidade, povos originários. Então, essas distinções que aparecem, e distinções às vezes simbólicas, também se colocam na forma de julgar e como se julgam as pessoas. E assim também na ação policial. Não é à toa que quando passa um jovem negro vestido no modelo de hip hop, com boné, né, com casaco, isso vai aparecer e a polícia tem uma permissão, né, da sociedade para agir, né, e atuar sobre ele, diferente de jovens brancos de elite. É só a gente ver, se tem alguém de população de rua nas universidades nossas mesmo, a complicação que isso gera. Então, são espaços de circulação, o controle dessa circulação e como você sair, o diferente sair dessas normas, permite essa ideia punitiva. Pensando nas prisões, o relatório da Defensoria Pública de São Paulo, ele coloca exatamente isso. Por exemplo, na pandemia, você tinha os remédios e as vacinas, né, para a população carcerária em São Paulo. Simplesmente a administração não passa e não vacina. Por quê? Não são merecedores. Já tinham se comprado isso. A mesma coisa acontece com a alimentação.
Às vezes, alimentos estão lá e deixa se estragar e se dá estragado para as pessoas que estão nas prisões. Mesma coisa, por exemplo, quando aparece a ideia de colchões. As pessoas dormindo nas prisões no chão e você tem uma sala cheia de colchões. O que mostra a ideia de que elas têm que ser punidas. A administração, a instituição quer que pune, o Estado quer que pune ainda mais. Eles já estão cumprindo ali a sua pena em privação de liberdade. O que dentro da ideia da modernidade seria a punição. Não, eles têm que sofrer. Há uma intenção, um ímpeto punitivo, né? Uma ideia de uma punição, de um castigo que tem que estar ali presente. E aí é sempre punir aquele que não tem direitos. E aí a ideia da militarização, né, aparece. O Marx citou aí o Carlos Henrique Aguiar Serra, que esteve com a gente também, né, no semestre passado, né, faleceu. Né, a gente vai fazer uma homenagem para ele aqui hoje. Mas ele falava muito da militarização, e ela traz essa ideia de um inimigo. Quando você tem uma sociedade militarizada, você tem um inimigo, e o inimigo é justamente essa classe, que tem cor, raça, endereço, local de moradia, sexualidade, enfim, etnia, né? E aí o Benjamin, e o Carlos Henrique trouxe isso na palestra dele, vai falar que no Estado de Direito, você pode ter estados de exceção. O Estado de Direito pode conviver com estados de exceção constantes. Esses estados de exceção são para algumas pessoas. Aí um paralelo possível com a ideia do Paulo Sérgio Pinheiro do autoritarismo socialmente implantado. Esse segmento matável, torturável, que pode sim ser punido, e deve ser punido, né, dentro do Estado. Aí essa ideia da administração da segurança pública no Brasil, né, da punição, da administração prisional, ela está muito ligada a uma educação punitiva, a uma cultura punitiva. E aí fazendo essa ponte que a gente tem trabalhado também com a ideia de cultura. Uma cultura que aí bebe muito no fascismo, bebe numa ideia autoritária de uma disciplina e de uma ordem. Lema presente na nossa bandeira, que a gente sabe de onde veio. E aí você tem toda essa ideia que a gente traz, e aí o ciclo que a gente traz, vamos falar sobre direitos humanos, não é à toa, é uma ideia de uma educação diferente, uma ideia que vai pela democratização. E o Marx coloca essa questão da democracia. A democracia brasileira, como ela se comporta nessa questão? O autoritarismo do Estado e a democracia. A democracia não é isso. A democracia, a ideia de democracia, né, pelo menos teoricamente, é o diálogo, é a convivência entre os diferentes conflitos que existem na sociedade. A democracia, para o Adam Przeworski, por exemplo, ela é um mecanismo que filtra conflitos. E ela tem que fazer isso em instituições que funcionam democraticamente, justamente por conseguirem dialogar entre os diferentes. Então, a diferença nunca poderia ser um motivo e um estigma de uma punição. E aí você tem todo o nascimento e fortalecimento de movimentos identitários, falados pelo Foucault e pelo Stuart Hall. Aí. Caiu? Ah, tá, então já. É bom que eu consegui pensar. Depois tem que editar essa parte, gente. Não, tranquilo. Aí, a questão do Foucault e do... É que eu treinei bastante, então agora eu consigo voltar. O Foucault e o Stuart Hall já é um autor, né, dentro dessa perspectiva, né, do sul global, das epistemologias do sul, colonialismo, toda uma discussão diferenciada, né, do centro europeu, enfim, já traz essa ideia de 68 como um momento onde os movimentos identitários e por liberdade civil aparecem, né? E aí eles vão tentando trabalhar nisso. Há um autor, né, que eu acho bastante interessante, que a gente pode trazer para essa discussão, que é o Axel Honneth, né, que é a luta por reconhecimento. Então, as lutas passam por ser reconhecimento dentro do Estado, pelo meio jurídico, enfim, pelos conflitos, mas conflitos por dentro do Estado. E aí é o Estado que está em disputa. Justamente um Estado e uma justiça voltada para os direitos humanos, democrática, como, por exemplo, uma justiça restaurativa, que vai tentar restabelecer o diálogo entre as partes e vai trazer círculos, né, de pacificação, contra um polo, um outro lado de um Estado autoritário, baseado na ideia de inimigo, de guerra e de punição sempre. Então, essa ideia da educação, da cultura, ela também nos ajuda a pensar, né? Uma vontade punitiva, de um ímpeto punitivo e de algo que está espalhado na sociedade.
que é a ideia de punição do Foucault, como se espalha na sociedade, né? E sempre essa antítese da prisão como espelho de controle das classes populares, né? E como essa ideia da cultura e de uma educação, e aí a ideia, a importância dos direitos humanos, de trazer uma outra forma, um como diferente, como fazer diferente, né? E a importância da gente falar de direitos humanos. A sociologia da punição, aí, né, ela traz essas inquietações, né? E no meu caso, né, como pesquisador, enfim, com o trabalho com Marx, foi algo que fez, né, pensar bastante nisso. E no GEV a gente tem alimentado isso, né, Bergamo, o pessoal aqui do GEV, Larissa, Hélio, que estão aqui presentes, né? Tem mais gente aqui, deixa eu ver. Letícia, Maria Clara, que estão nos acompanhando online. A gente tem trabalhado essas noções, né? E essa importância de a gente ter uma contraposição, um contraponto, justamente numa reflexão, e aí de uma educação e de uma cultura que combata ou que saia dessa ideia autoritária, trazendo justamente a ideia dos direitos humanos e da democracia, de uma democratização, onde esse segmento que está tão isolado possa ser potencializado através de uma ideia de uma pacificação e desconstrução de um entulho autoritário, né, que está presente nessa ideia de punição. Claro que aí a nossa tarefa é entender tudo isso, é o como isso acontece. Como disse o Marx, as teorias de médio alcance, não a totalização, como o capitalismo, né, a sociedade em geral, e nem a microsociologia, mas a ideia ali do Merton, sempre de teorias de médio alcance. Então, na minha visão, a contribuição, né, aí o Marx fez uma provocação, da sociologia da punição e de pensar teoricamente a punição através da teoria social e de todos esses exemplos, e o movimento que o Marx sempre faz, é justamente de trazer essa inquietação. Então, a punição serve, né, nesse interim, sempre como algo inquietante e que nos faz pensar e que nos faz trazer esse exercício de uma imaginação sociológica, né, de uma reflexividade que não está ali no senso comum, está além disso, e que faz pensar. E é importante para a gente tentar trazer e compreender o como da sociedade brasileira, que a gente vive, toda a história que a gente tem. Então, eu paro por aqui, se deixar, eu vou falando bastante. É isso. Vou fechar aqui. Mediador. Marcos, antes de você responder as questões que o Rolando colocou, deixa eu fazer uma pergunta, porque assim, a gente aqui, eu e várias outras pessoas, aliás, deixa eu apresentar você para quem está te assistindo aqui, ó. Todo esse pessoal aqui está te vendo, tá? Boa noite. Bombou, né? Ó, aí eu queria ter assim, as perguntas que eu vou fazer são um pouco mais simples, né? Porque eu estou diante de dois pesquisadores especializados na área de sociologia da violência, da sociologia da punição, do crime. Eu vou fazer umas perguntas que talvez elas pareçam banais, mas assim, pegar um pouco o gancho do que o Leonardo falou com relação... Eu vou pegar um exemplo só, um exemplo simples, com relação aos presos na prisão e de que eles dormem no chão e há ali uma série de colchões que estão todos guardados ali do outro lado. Eu tinha pensado nisso já antes dele dar esse exemplo, não nesse exemplo que ele deu, mas eu queria te fazer uma pergunta que tem um pouco a ver com isso, né? Quer dizer, por um lado, é uma punição que ela parece que ela não acaba e, ao mesmo tempo, ela precisa ser cada vez mais violenta, né? Quer dizer, não basta o encarceramento. Além do encarceramento, enquanto forma punitiva, outras formas punitivas também, né? Eu queria saber, com relação às formas punitivas, por exemplo, crimes de ódio se encaixariam dentro de uma lógica punitiva,
né? Porque me parece que muito dos crimes de ódio, eles, de uma certa maneira, eles acreditam, né? Aquele que executa os crimes de ódio, que ele exerce um papel de justiça, né? Nesse sentido, como a gente encara tudo isso? Quer dizer, a minha pergunta tem pouco a ver com isso, até para estabelecer exatamente, né? É assim, quando se fala em punição, por um lado, você tem a instância, né? Uma instância oficial, quer dizer, você tem o Estado, você tem a prisão, você tem o presídio, né? Por outro lado, você tem crimes que crescem e que me passam a impressão de que também eles envolvem punição, porque eles envolvem justiçamento, não necessariamente justiça, mas justiçamento, né? Pela parcialidade, arbitrariedade, pelo preconceito, pelas formas punitivas adotadas, né? E me parecem punição também, de uma certa maneira, entre aquela punição exercida pelo Estado e a punição que não é exercida pelo Estado, mas que é exercida pelo cidadão comum e que se acha no direito de exercer atos de violência enquanto formas punitivas. Então, são milícias digitais. Uma amiga aqui, professora, amiga pessoal, está sendo bombardeada nas milícias de direita, porque ela se manifestou, né, contra a anistia, né, no julgamento do Bolsonaro e de outros generais ali, de outros envolvidos na trama golpista, né? Bem, isso foi suficiente para que ela começasse a ser, ela passasse a circular, a imagem dela passasse a circular em várias mídias e, portanto, ela ser bombardeada de ofensas, inclusive pelo poder público daqui, né? Pela Câmara dos Vereadores, tá certo? Então, justamente essa questão que envolve entre, de um lado, o Estado, enquanto agência punitiva, e, do outro lado, o cidadão comum, enquanto agente punitivo, né? E, muitas vezes, que cumpre esse papel porque acredita que o Estado não irá cumprir esse papel. Por outro lado, ele espera que o Estado cumpra exatamente esse papel punitivo, né? Não de justiça, mas de justiçamento. Quero saber exatamente, né? Aí eu passo de volta para você, para responder a questão do Leonardo, e explicar um pouco para a gente isso, né? Como é que é essa separação, ou como é que você pensa essas duas questões, entre, de um lado, o Estado, do outro lado, o cidadão comum, enquanto agente de punição. Vamos, eu acho que o Marcos já tem um monte de questão para responder agora. Vamos deixar o Marcos responder todas essas primeiro, e daí a gente abre para todos os outros. Quem quiser mandar perguntas aqui pelo chat, a Larissa e a Ellen vão anotar as perguntas para a gente poder passar. E, enfim, dependendo do tempo, dependendo de quanto tempo o Marcos tem disponível para a gente ou não, e tudo mais, enfim. Marcos, passo a bola para você responder todas essas questões agora. Legal, vou tentar pelo menos. Só está dando um eco agora aqui. Alô? Deu? Estão escutando bem? Alô? Pronto, espera aí. Agora, mais perto daqui. Nós dois, então. Cheguei. Pronto, agora. Está dando eco. Fala, por favor, Marcos. Está dando Oi? eco. Alô? Posso? Só dar um Estão me ouvindo? Pode falar que a gente está te ouvindo. Ah, legal. Então, eu vou tentar recuperar algumas questões aí, e eu retomaria até estar no meu texto, mas eu acabei não colocando uma outra frase. Aqui tá. Vou fechar aqui o microfone. Alô? Pode ir, sim. Tá ok, pode ir. Então, eu vou pegar um fio aqui de algumas questões colocadas, né? Mas na minha fala eu tenho até o desdobramento da fala do Gabriel Kohn, né? Que é bem interessante, que ele diz, né? Algo mais ou menos assim, né? Quanto mais violenta a sociedade, mais fina precisa ser a análise sociológica, né? Me parece
digamos assim, um lema interessante, né? Porque por que estudar esses temas, né? Por que pegar a sociologia da violência, da punição? Por que fazer pesquisa, ficar discutindo teoria? Que me parece que nosso papel é esse, né? O Léo falava de imaginação sociológica, né? Eu acho que ela implica também esse compromisso ético, né? E essa ideia de que são, ainda mais nessa área, processos complexos e que vão implicar, né, em análises que precisam ser refinadas. Não é, né, de alguma forma, simplificando os problemas, as ideias, né, que a gente vai necessariamente avançar na compreensão, que aí eu acho que é um princípio um tanto quanto iluminista, né, que a gente precisa abraçar, que é a ideia de que o conhecimento vale a pena, que vale a pena fazer pesquisa, né, e que a pesquisa se desdobra em aperfeiçoamento das políticas públicas, em qualificação da ação dos movimentos sociais, né? Então, acho que isso é mais ou menos inegociável, né? O nosso caminho é esse, né? Tentar mesmo nessas áreas, vamos dizer assim, difíceis da vida social, né? Tentar fazer a pesquisa mais, digamos assim, informada, mais bem trabalhada teórica, em termos teóricos e metodológicos possíveis, né? Por isso que eu achei interessante a discussão que já aparece, que é esse debate que eu acho que a gente precisa fazer mesmo, né? Que o David Garland, esse autor aí importante na sociologia da punição, ele vai centrar o objeto de pesquisa da sociologia da punição na punição legal, né? Na punição em sociedades como a nossa, definidas pelo Estado, né? É interessante que em qualquer debate no Brasil, imediatamente já aparece esse problema, né? Que muitas das práticas que a gente pode chamar de punitivas, castigos, linchamentos e etc., não são só estatais, né? Muitas vezes estão acontecendo fora do Estado, contra o Estado, muitas vezes combinada com o Estado, né? O Estado mesmo tendo talvez um espaço de ação discricionário muito maior, né? Podemos discutir do que outras sociedades, né? Então, aí que me parece a nossa contribuição, contribuições que o Brasil poderia dar, por exemplo, né? Será que não precisamos pensar a punição como um contínuo que não fica só restrita ao, digamos assim, aos aparelhos de Estado, à questão da violência legítima e etc., né? Me parece que o Brasil cada vez mais mostra isso, né? Até nessa politização, né? Ou seja, são temas que todo mundo quer discutir, né? Todo mundo quer levar à frente, né? Isso mobiliza a opinião pública e etc. E me parece, digamos assim, o papel do pesquisador justamente descrever, né, como falou Léo, esse como, né, como se dão esses processos, essas práticas. Evidentemente, em sociedades como a nossa, né, o domínio da punição é o domínio de imposição de sofrimento, essa questão que é incontornável, né? Ou seja, são pessoas que, de alguma forma, estamos considerando que podem ser punidas, né? Mas, ao mesmo tempo, é promessa da modernidade que a punição seja moderada, né? Que a punição não possa ser arbitrária, que ela não possa atingir familiares, etc. Por mais que isso seja uma espécie de mito, me parece que é um mito que a gente não pode abrir mão, né? Então, é isso. Entre outras promessas em sociedades como a nossa, a gente tem isso, né? Promessa de mesmo aqueles que estão sendo punidos, estão sendo punidos segundo a lei, segundo, né, parâmetros dos direitos humanos, etc. Eu acho que é esse tipo de tensão, né, que a pesquisa precisa explorar, né? Por isso, o meu receio sempre, né, que as categorias ganhem um grau de abstração excessiva, né? Então, se a gente vai falar em cultura punitiva, a questão é explicar essa cultura, né? Ela não pode existir de forma arbitrária, abstrata, ela existe nos nossos comportamentos, nos comportamentos das autoridades, né? Também da sociedade civil, dos movimentos sociais. Por isso que eu acho correto, em vários momentos, colocar esse tipo de pauta, né? Ou seja, até que ponto, em vários momentos, até pautas que aparecem como progressistas, muitas vezes o que a gente quer é mais punição, né? Isso vários trabalhos mostram aí nas últimas décadas, como também, independente de governos mais à direita ou mais à esquerda, esse ímpeto punitivo pelo
digamos assim, pelo lado da classe política, é clara, né? É claro, ou seja, o que se coloca o tempo todo é a necessidade de mais tipos penais, de mais punição, de um maior tempo de duração das penas, sendo que o decisivo é que a gente sabe que isso dá efeitos, né, claramente contestáveis, né? Então, me parece que parte do nosso papel enquanto pesquisador é problematizar justamente essas questões, né? O tema dado aí pelo Bergman, né? Discurso de ódio, já não me parece simples, é grande parte do problema de pesquisa nessa área, tentar caracterizar o que a gente vai considerar que é discurso de ódio, se a gente pega definições externas, sei lá, de entidade de direitos humanos, né? Como é que a gente mapeia isso, né? E que tipo de sanção, né? Também, de alguma forma, né? Aí o Foucault colocava muito isso, né? Que ele falava que o pensamento crítico tenta abrir janelas onde a gente só vê paredes, né? Me parece que em vários momentos, né, mesmo do lado progressista, a punição vira uma parede, né? Que isso, né, o que a gente vai querer é mais punição. Não, a pesquisa precisa abrir janelas para a gente perceber que muitas vezes vai ser complexo punir esse tipo de, digamos assim, de discurso. Pior, né, que justamente essas práticas de cancelamento, né, parece que tem, sem dúvida, um ímpeto punitivo, né? Só me parece que esse ímpeto punitivo precisa ser explicado o tempo todo, né? Ele não nasce de lugar nenhum, né? Porque que em vários momentos até os setores críticos da vida social brasileira, né, estão clamando por mais punição, por punição que implique em mais sofrimento, né? Eu acho que é isso que se joga o tempo todo em nossas pesquisas, né? Então, caracterizar, né, qual o enraizamento social disso, né? Não pode ser só uma cultura abstrata de punitivista, mesmo a discussão da militarização, né? Quais digamos assim, os mecanismos que impulsionam comportamentos que a gente vai poder pensar nesse sentido, né? Não é a existência agora de escolas militarizadas que imediatamente, do meu ponto de vista, implica em pensarmos numa ideia de militarização mais geral, né? Então, não sei se eu respondo a essas questões iniciais aí, mas me parece isso, a necessidade de um refinamento de pesquisa, né? Afinal, o que a gente está entendendo quando a gente fala em punitivismo, né? É isso, é esse ímpeto, mas esse ímpeto vem em vários momentos das classes políticas que estão respondendo, né, nesse espaço de populismo penal, né, porque qualquer político fica propondo tanta lei para agravar o tempo de pena, etc., porque ele imagina que isso dá voto, né? Nós temos esse espaço onde parece que uma das moedas mais valorizadas é punitivismo, mas isso, para mim, não se traduz imediatamente em cultura punitiva das classes populares, nem de classe média e etc. Eu acho que essa que é a tarefa da pesquisa, né? Ou seja, justamente aprofundar o máximo possível esse tipo de análise para ter um impacto ético também, né? Para quando a gente vê essas formas de cancelamento, de estímulo à violência, etc., a gente possa perceber que se há algo né, que precisa punição, acho que em sociedades como a nossa e em democracias não se escapa disso, né, de mecanismos de sancionar determinados comportamentos que não são desejáveis, que até vão contra a democracia, né, mas isso não implica, né, digamos assim, em fortalecer esse movimento punitivo, né. Aí eu acho que essa área tem desafios como todas as outras áreas vão ter também, né, mas eu diria que qualificar via pesquisa o debate é um papel fundamental para nós, né. Não sei se respondi, Bergamo, mas acho que podíamos rodar um pouco aí as perguntas. Opa. Deu eco. Vou fechar aqui mesmo. Oi, Marcos, estou dando uma olhada aqui. A gente não tem, por enquanto, só perguntou o nome do autor, mas você citou tantos autores que eu não saberia de quem que a pessoa aqui no foi chat. A Maiara, né? Maiara Ducati.
Eu não sei, deixa eu perguntar para a turma aqui. Pessoal, vocês gostariam de fazer alguma pergunta para o... A Mayara pegou já. Espera que ele levantou a mão primeiro. Diga lá. Espera só um minutinho, Jesus. Você tem que falar. Tenta ser rápido, que daí ele não consegue te ouvir daí. Aí eu falo aqui para ele, mas aí faz uma pergunta mais objetivo. É. Ele tocou na questão de direitos e deveres. Direitos que, às vezes, nós, pessoal da periferia, tanto branco, pobre, em geral, tem e não sabe. E por não saber, não reivindica. Por exemplo, a polícia não pode parar qualquer um se não tiver o mandato. Ela pode ser matar o cara e tal. Fazer um habeas corpus, você pode fazer de caneta. Sabe? Essas informações de direitos que a população não tem, aí as instituições policiais elas acabam se submetendo direito. E aí a gente não existe porque não sabemos. Por que nas universidades, nas escolas públicas, nas escolas do vereador do Estado, há 10, 12, 15 anos, como professor, não tem noções de direito? Eu tive que dar noções de direito. Eu quero saber quando a polícia pode falar aí o que é polícia civil, o que é polícia militar, o que a polícia municipal fazendo o comando tático. Se ela pode fazer isso, essas noções de direito devia saber. E não sabe, e por não saber, a gente acaba não exigindo os nossos direitos. O Marcos, ele colocou uma pergunta bastante importante, que tem a ver justamente com essa questão que envolve educação para uma democracia e a ausência de informações sobre direitos humanos, e que, de uma certa maneira, impede que as pessoas possam fazer valer os seus direitos e não necessariamente aqueles responsáveis por fazer a vigilância, o controle social, a polícia, no caso, são aqueles que podem ajudar no sentido de formar um pouco a própria população, no sentido de que elas têm direitos e que elas possam acionar esses direitos, né? Quer dizer, tem duas coisas aqui, pelo que eu entendi da pergunta dele. Por um lado, a própria posição institucional com relação ao esclarecimento ou não esclarecimento, ou uso devido ou indevido, né, com relação à lei, aquilo que está garantido em termos de direitos, e, por outro lado, a questão de uma educação para uma sociedade de direitos, pautada em direitos e que, de fato, as pessoas possam... um direito básico que a pessoa não sabe que tem direitos, né? Enfim, eu acho que é mais ou menos isso, tá certo? Mais ou menos isso, né? Essa pergunta que envolve essas duas questões. Legal. Eu vou pegar até um gancho aqui que eu falei um pouco menos, que vejam, eu estou aqui no núcleo, agora eu não estou, mas eu trabalho aqui no núcleo de estudos da violência da USP, né? Vejam que tanto o núcleo UNEV aqui, quanto a maior parte dos núcleos no Brasil que nasceram para trabalhar esses temas, sempre nasceram com uma dupla face, né? Ou seja, fazer pesquisa para tentar fortalecer isso, né? Fortalecer os direitos humanos, a democracia, né? Monitorar violações de direitos humanos, porque eu diria esses temas imediatamente nos levam também às questões práticas, às questões de política pública, né? Então, eu acho que o tema tem tudo a ver, né? E eu diria justamente isso, a gente faz pesquisa nessa área justamente para que possa a informação circular mais, que as pessoas possam ter mais clareza em relação aos seus direitos, que os dados, né? Vejam, nós temos nessa área toda uma dificuldade de produção e de circulação de dados. Eu acho que o papel dos nossos núcleos é justamente não necessariamente produzir os dados, porque às vezes precisa dinheiro que a gente não tem, né? Mas pelo menos tornar dados públicos mais acessíveis, né? Por exemplo, a gente está desenhando aqui um monitor do sistema prisional, que é justamente pegar informações que já estão públicas sobre o sistema prisional nos estados, deixar disponíveis em interfaces aí mais amigáveis, fazer a crítica dos dados, que os dados nunca são tão bons e etc., justamente para que as pessoas possam entender melhor o que acontece nesse domínio da nossa existência, né? Eu acho que grande parte do trabalho, como disse o colega, é que a informação possa circular
Então, justamente isso, que as pessoas possam ter noção dos direitos, do que envolve a questão do controle democrático, e também mais visibilidade, né? Aí que eu acho que as instituições, sem dúvida, temos tido avanço, mas precisávamos avançar muito mais nisso, que quanto mais visibilidade, melhor, né? A gente lê o Foucault um pouco com uma leitura, talvez século XIX, né, do panóptico, etc., mas talvez o desafio contemporâneo seja inverter o panóptico, né? Ou seja, hoje em dia se produz tanta informação nessas áreas, as próprias instituições produzem informações sobre elas mesmas, que quanto mais isso se torna público, mais a gente pode desfazer uma série de mitos, né? Então, mesmo essa questão que eu colocava, né? É uma sociedade que imediatamente não pune. Não, ela não pune alguns, impunidade para alguns, muita punição para outros. Isso a gente pode mostrar facilmente, mostrando dados, né? Mesmo discussões que voltam o tempo todo sobre, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele não implicaria em sanção nenhuma, mas existem medidas socioeducativas, né? A maior parte das pessoas se agarra imediatamente a um discurso já pronto, que não está decifrando o que está acontecendo, né? É claro que aí eu acho assim, do meu ponto de vista, o pesquisador ele não vai dar resposta, mas ele tende a abrir o debate, né? Aquilo que o Léo falava, a imaginação sociológica é para isso, é para dizer onde a gente não está vendo saída, existem possibilidades, onde a gente não está vendo que tem muita possibilidade de avançar em termos de direitos, nós precisamos trazer mais informação, né? Então, eu acho que esses são aspectos fundamentais, só que a gente não pode ser ingênuo, né? Vejam, hoje em dia, toda essa disputa no ensino médio, tira as ciências humanas, colocam, sei lá, não sei se está acontecendo aí isso em Santa Catarina, mas acho que, por exemplo, no Paraná, né, a ideia de aulas de empreendedorismo e etc., porque tudo isso é disputa, né? Hoje em dia é disputa política, né? No bom e no mau sentido, né? Eu acho que no bom sentido que a gente percebe que tudo é importante, né? Ou seja, não ter aula de história, de ciências sociais, de humanidades no ensino médio, vai implicar em claros déficits aí para a população ter acesso a direito, entender o que acontece nessa área, né? Então, é isso. Para o bem, digamos assim, é que está tendo disputa. Para o mal é que muitas vezes a gente perde a disputa, né? E não tem esse tipo de discussão, ou esse tipo de discussão é estigmatizada, né? Aí eu não sou nem otimista nem pessimista. Eu acho que a gente tem de enfrentar isso, né? Sem dúvida, em vários momentos parece que não estamos no melhor dos contextos, mas eu acho que essa politização, né, mostra isso, que a gente precisa, né? A frase do Foucault que eu gosto, que não está no Vigiar e Punir, né? É que ele diz, a punição é algo tão importante na sociedade que deveria ser discutido o tempo todo, né? Então, vejam, é essa ideia, não é que imediatamente não vamos punir ninguém. Não me parece, em sociedades democráticas, como a gente viu recentemente, alguns comportamentos têm de ser sancionados, senão, inclusive, a democracia não vai permanecer, né? Mas mesmo isso, né? De algum modo, é bom que isso esteja sendo discutido, né? Porque a população toda precisa se envolver, né? A punição não é o lixo que só, né, os especialistas ou um ou outro deve mexer, não, ela está no coração, né, dos nossos valores morais, do que é certo, do que é errado, e etc., né? Então, eu acho que realmente é esse o caminho, só que para que a gente faz pesquisa? Para dar mais elementos para que, por exemplo, quem está trabalhando no ensino médio, etc., possa, né, levar essa discussão, né, mobilizar setores da população e talvez votar melhor, né, porque com alguns políticos aí realmente não, a gente não consegue espaço para essas discussões. Né? Agora foi. O Marcos, olha, a gente já tem passou de 1h30 já. Eu queria te propor o seguinte: tem um aluno que queria fazer uma questão, eu queria fechar então com a questão dele. Se você topar, Leonardo, se você topar também, né? É isso. Não, por isso que eu ia falar, porque em seguida o Leonardo quer fazer uma pequena homenagem, tá? Legal. Pro Kaique. Combinado. Tá certo? De novo, eu vou pedir para você ter paciência, que eu preciso ouvir ele falando de lá. É mais fácil vocês conseguirem aqui, eu acho que a Larissa vai colocar o áudio dele ali, ó.
Ai, fechou. A minha pergunta queria perguntar do assunto tipo de prisão, porque falar de punir eu penso em prisão. Me parece, e eu falo me parece também porque eu nunca li nada sobre, eu sou bem macaco assim nesse assunto. Então, tipo, eu vejo que muitas vezes as pessoas vão para a prisão, eles usam prisão como método de punir, e não só a prisão não é um bom deterrente do crime, né? Porque a ameaça da prisão não para as pessoas de cometer o crime, quanto às vezes as pessoas entram na prisão, saem e cometem crime de novo, às vezes mais violento. Então, por que a gente aposta tanto nesse sistema? Qual que é o incentivo por trás? Então, é bem legal a questão também. Eu remeto aí ao velho e bom Foucault, né, que eu acho que o Foucault, por isso que ele é um autor ainda interessante, porque ele equacionou bem as questões que o colega colocava ali, que justamente o enigma da prisão moderna é como ela se tornou a pena por excelência, né, em sociedades como a nossa. Então, a gente pensa em punição, imediatamente a gente pensa em prisão. Ninguém quer voltar, né, à discussão que aparecia lá em Vigiar e Punir, quando Foucault mostrava a mudança do suplício para a prisão. Evidentemente, Foucault não está propondo voltar ao suplício ou qualquer forma de tortura. É o contrário, né? Talvez a nossa discussão, e eu acho que o que Foucault coloca no Vigiar e Punir, é que se um dia a sociedade já conseguiu superar o suplício, né, esses rituais horríveis de tortura pública, como é que não conseguimos superar ou pelo menos minimizar bastante o uso da prisão, né? Porque eu acho que um pouco a discussão do Foucault é que teríamos de ver muito do que acontece no âmbito do sistema da justiça criminal e da prisão como intolerável, né? Ou seja, o quanto uma questão é punir segundo uma certa medida, a outra questão é o quanto não acrescentamos a punição, né, por exemplo, em prisões superlotadas, bem ou mal prejudicando, né, a promessa do direito penal moderno é que a pena não pode exceder o indivíduo, mas imediatamente quando você pune alguém, você está punindo a família também, familiares de presos que têm dificuldade de acesso e etc. Evidentemente, né, não é como se fala, né, esses discursos agora frequentes, né, não é passar a mão na cabeça de criminoso, não é achar que não há possibilidade de sanção, mas é achar que precisamos, enquanto sociedades tão complexas como as nossas, mas com tantos recursos, pensar em outras saídas para tentar resolver uma série de conflitos sociais, de comportamentos que acabam na prisão e, como você colocou, a prisão acaba muito mais, né, levando a socialização desse ambiente, né, que alguns chamam do mundo do crime, ou lugar e espaço de fortalecimento de facções, ou seja, a prisão não é uma boa resposta, né, a esse conjunto de questões e de desafios que a gente chama de mundo do crime, mundo do desvio e etc. Um pouco, talvez, o desafio, mas por que não conseguimos sair disso, é que também esse tipo de resposta está enraizada em tantas dimensões da vida social, que eu falo que aí é que precisa a pesquisa para decifrar isso, né? Algumas áreas a gente consegue decifrar, né? Que nem hoje em dia. Por que os políticos se inclinam tanto para isso que a gente chama de populismo penal? Porque está dando voto, ou eles acreditam que dá voto. Eu acho que em algum momento, claramente, esse tipo de pauta também se esgota. Mas vejam, a maior parte dos políticos hoje em dia está inclinada a tentar ir nessa direção para ganhar voto, né? Ter um discurso cada vez mais punitivista, né? Ou seja, enquanto isso se dá, enquanto de alguma forma você consegue voto nessa direção, de alguma forma o sistema político está permitindo, né? Vejam a discussão que o Bergamo colocou, né? Todas essas blindagens. Então, a gente percebe que, por exemplo, no âmbito do sistema político, uma série de mudanças teriam de ser feitas para que esse tipo de pauta não ganhasse essa força, né? Não tivesse essa presença que tem hoje, né? Pelo menos desde, sei lá, isso já vem há bastante tempo no Brasil, né? O estudo da Teresa Caldeira, que justamente tentava decifrar todos esses discursos contrários aos direitos humanos, mas, sem dúvida, eles ganharam muita força no plano político, né? Então, acho que um desafio nosso é
tentar minimizar isso no campo político, né? Que tipo de reforma, que tipo de alteração do jogo político poderíamos fazer para que a moeda, né, de falar contra os direitos humanos, por exemplo, não desse voto ou não se acreditasse que dá voto o tempo todo. E a mesma coisa eu acho no conjunto das sociedades, né? Como colocou o colega, né? Mais informação, né? Divulgar mais as pesquisas, né? Aí passo a passo, né? Eu acho que de alguma forma, né? Não são respostas simples. A prisão parece que tem esse enraizamento, né? Como se fosse essa instituição que se enraiza em várias dimensões, então, da vida social, mas a gente precisa decifrar e tentar avançar em cada um desses aspectos, né? Porque é a única forma, né, de a gente tentar levar a mudança social, que dificilmente é uma bala de prata, né? Eu falo para os alunos de graduação, mas eu acho que serve a metáfora, né? Se no momento da pandemia, mesmo diante de um vírus, né? A gente viu como é difícil, né? Combater algo, né? Que é um vírus, uma pandemia, etc. Vejam, os fenômenos da violência não têm essa simplicidade, né? A violência, ao contrário do que dizem as criminologias aí mais vulgares, né? Não é um vírus, é uma série de comportamentos complexos, de valores e etc., né? E distribuídos na vida social, e que, com frequência, as instituições não só não conseguem dar uma resposta, como passam a fazer parte do problema, como a prisão, né? Reproduzindo isso que Foucault estava falando também lá no Vigiar e Punir. A prisão falha, mas daí ela passa a funcionar a partir dessa falha, né? Por isso que a gente sempre quer mais prisão, né? Sempre a saída é mais vagas na prisão, né? Que coloque mais gente, sei lá quantos mil mandatos de prisão não realizados, né? Mas vão realizar todos e a gente vai precisar de quantas mil vagas, né? De um sistema que claramente não dá uma resposta satisfatória, é custoso, né? Então acho que é colocar isso para o debate na sociedade, né? Tentar inverter digamos assim, esse conjunto de valores que é o nosso papel. Fácil não é, né? Porque não foi fácil nem na pandemia, né? Eu diria aí na comparação, né? E não é fácil, mas eu acho que fazendo pesquisa, né? Dando divulgação para as pesquisas, levando essas discussões para a sociedade, né? De alguma forma atuando em vários âmbitos aí possíveis, é o caminho para tentar, né, desconstruir, né? Se eu diria, momento punitivo, punitivismo, talvez sejam noções complicadas, porque não dão essa complexidade desses fenômenos. Mas, sim, a ideia é tentar reverter, né, essas correntes mais punitivistas, essas formas, né, de querer sempre e acreditar que a prisão, né, primeiro, é solução, não é? E, segundo, que a única saída é mais prisão e expansão do próprio sistema, né? Acho que o trabalho é esse, não tem, para nós, né, não tem alternativa a não ser enfrentar isso com pesquisa, com informação, com difusão, né? Obrigado, Marcos. Agradecer ao Marcos, né? O mediador está aqui do lado. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Obrigado. Também, né? Oi? Eu não estou ouvindo. É um de cada vez aqui, então vamos lá na hora. Agradecer ao Marcos, né, pela exposição, a disposição de vir, compartilhar com a gente. Agradecer todos e todas presentes, professor Alexandre, né, que cedeu aqui o espaço da aula, a cada um de vocês. Depois eu vou passar para o Marcos, né, fazer as considerações finais, né, enfim. Mas agora a gente tem um momento, né, a gente conversou, né, conversei com o Alexandre. A gente teve uma perda aí no campo da sociologia da violência, e no caso meu e do Marcos, de um amigo, né, o professor Carlos Henrique Aguiar Serra, que aí já faz uns 2 meses, né, faleceu, numa questão do problema de câncer, né, enfim. Ele participou, né, do NEV, teve um pós-doc no NEV, sempre foi entusiasta, né, e uma figura-chave nessa sociologia da punição.
Primeiro semestre de 2024, a gente compartilhou uma disciplina, né, Marcos, com ele, né, Poder, Punição e Controle Social, Leituras em Teoria Social. Então, a importância da teoria, né, era sempre uma preocupação do Kaique, e além da presença do Marcos, né, toda essa discussão da teoria social, por isso que o GEV, né, o Grupo de Estudos da Violência, deixou para fazer essa homenagem, né, nesse momento. A gente não fez nenhuma nota, mas a gente deixou para fazer essa homenagem nesse momento ao Kaique, principalmente eu queria ter o Marcos presente, né. O Kaique também participou do GEV, né, do Seminário sobre Militarização, que era um tema que ele discutia, a questão, né, enfim, tinha uma pegada muito forte nisso. Está lá no canal do GEV, acho que talvez tenha sido a última participação, né, online, enfim, no seminário acadêmico, e foi um momento ali muito importante, né, e era um entusiasta, desde que o Alexandre Bergamo, né, o Alexandre sugeriu, né, esse desafio de construir um grupo aqui, o Kaique, assim como o Marcos, sempre foram pessoas que sempre foram entusiastas de fazer esse grupo. Então, a gente faz uma homenagem, aí está a foto dele, né, aí com o filho, hoje filha, né, Isabela. O Marcos não está conseguindo compartilhar, só tem... Tá. Deixa eu só ver se a Larissa consegue. Se conseguir compartilhar, conseguiu? Aí, conseguiu agora, foi? Não, peraí, tem que aparecer lá para o Marcos ainda. Vamos tentar parar. Já está? Tá. Então, enfim, aí fica a homenagem. Eu vou pedir uma salva de palmas também para o Kaique, né, para a gente ir, né, pedir para o Alexandre. Marcos, já, se quiser fazer as considerações finais, Marcos, o Alexandre voltou aqui. Bom, Marcos, eu da minha parte quero agradecer você ter participado, né? Muito bom te ver, cara. Verdade, eu também quero agradecer, e a gente precisa marcar algo presencial também. Pois é, precisamos mesmo. Olha, deixa só a Larissa ligar ali. Enfim, você quer falar alguma coisa para finalizar? Não, só agradecer, agradeço aí o convite do Alexandre, do Léo, e agradeço o público aí que assistiu e participou. Abraço. Marcos, obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, Marcos. Tchau. Joia, obrigadão aí, valeu. Até a próxima. Larissa, finaliza a gravação ali, não, Larissa?